Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula, resolução de exemplos agora. Coloquei aqui algumas informações só para a título de revisão, né? Relação de resistores em série, a forma como é resolvido, né? A soma de todos os resistores, aí resistores em paralelo, a fórmula geral, e resistor em paralelo também a fórmula de produto pela soma, e vários resistores iguais, que eu expliquei no finalzinho da aula, certo? Você pega um único resistor e divide pela quantidade de resistores que você estava encontrando no seu sistema, certo? Então essa última aqui é para aquela situação que tem uma malha com vários resistores com o mesmo valor. Aí você pega só um e divide pela quantidade que ele apareceu no sistema. E aqui, gente, tem uma formulazinha aqui, uma piramidezinha para você não confundir a fórmula da lei de Ohm, certo? Se você quer calcular a tensão, U é igual a R vezes I, né? Certo? U é igual a R vezes I. Aí, se você quer calcular a intensidade, que a intensidade é sempre dada em amperes, aí você vai usar I é igual a U dividido por R. I é igual a U dividido por R. Se você quer calcular a resistência, o resistor é igual a U dividido por I, certo? Da mesma forma vale para potência, intensidade e tensão, certo? Agora vamos aqui para os exercícios. Gente, ó, nesse primeiro exercício da associação em série, a gente pode calcular a resistência total, a intensidade e a tensão. A tensão já é dada no sistema, certo? Então, eu já posso colocar essa tensão aqui, ó, de 60 volts. Aí, qual a resistência total desse sistema? Eu tenho R1 igual a 4, R2 igual a 4 e R3 igual a 4. Se caso surgir a dúvida na cabeça de alguém, professor, mas o senhor disse que quando tiver todo mundo igual, você pega só um e divide pela quantidade que apareceu. Sim, mas isso acontece só nos paralelos. Em série, não importa se ele for igual. Se ele for em série, você vai apenas somar todo mundo, fazendo aquela expressão da soma da resistência equivalente. Então, você vai colocar 4 mais 4 mais 4. Então, a resistência total equivalente aqui é de 12 ohms, certo? E a intensidade da corrente, como que a gente vai descobrir? Intensidade sempre é dada em amperes, tá? Não esqueçam. Essa questão da intensidade, eu tenho a fórmula da lei de Ohm, U é igual a R vezes I. E o I, eu posso tirar o I como? U dividido por R. Então, se eu pegar 60 e dividir por 12, 60 e dividir por 12, eu encontro 5 amperes, tá? Então, nessa sequência de resistores, tá? R1, R2 e R3, com a DDP de 60 volts, eu tenho 12 ohms de resistência total, 5 amperes de corrente elétrica e uma tensão, uma DDP de 60 volts. Beleza? Vamos para o segundo exemplo. Gente, eu coloquei esse segundo exemplo de associação em série, feito um zigue-zague, uma cobrinha, para mostrar para vocês que nem sempre a associação em série ela precisa vir em linha reta, tá? Ela pode vir assim, como ela pode vir assim também, ó, uma malha desse jeito. Eu posso colocar vários resistores aqui, ó, certo? Isso daqui ela está em série do mesmo jeito, ela vai ter uma linha reta para correr, ó, não vai ter nenhum nó, tá? O que eu falo sobre nós? Na lei de Kirchhoff, tem a lei dos nós, tá? Que é cada malhazinha que separa um segmento do outro, tá certo? Talvez adiante a gente veja algo mais próximo da lei de Kirchhoff, certo? Mas vamos lá. Se a gente for fazer a mesma coisa que a gente fez ali, ó, tirar dessa questão a resistência total ou resistência equivalente, tá? Ali eu usei RT, eu vou usar RQ aqui. Resistência equivalente desse sistema, somando todo mundo. Lembrando que isso aqui é uma associação em série. Então, 2 mais 3, 5, 9, 14,
20, 22. Então, a nossa resistência total aqui, ó, 22 ohms. E a nossa intensidade de corrente vai ficar quanto? Intensidade de corrente eu preciso... eu não coloquei aqui a DDP. Vou colocar aqui 110 volts, certo? Nesse sistema. Então, se eu tenho 110 volts de DDP, lembrando que a fórmula para calcular a intensidade é U, que é a tensão, dividido pela resistência, certo? Então, vou colocar aqui 110 dividido pela resistência, que é 22. Então, se eu fizer 110 dividido por 22, vou encontrar uma intensidade de 5 amperes novamente. E a tensão, a DDP, 110 volts, certo? Gente, ó, não tem dificuldade. É muito simples você usar a lei de Ohm na associação em série. O que você vai precisar fazer? Calcular tensão, resistência e intensidade da corrente. Somente isso, tá bom? Próximo exemplo agora, vamos para a associação em paralelo. Associação em paralelo já é um pouco mais interessante, né? Aqui eu coloquei 6, 3 e 2, tá? 3 resistores em paralelo. Vamos usar a regra geral da lei de Ohm, tá? Estou considerando que essa DDP aqui seja de 12 volts, tá? Então, vou colocar aqui 1 sobre Rn, né? Para a gente começar. Então, vou usar 1 sobre 6 mais... Lembrando que eu estou fazendo isso para calcular a resistência, tá? Resistência total, vou colocar bem aqui. Aí, resistência total, vou colocar a intensidade e vou colocar aqui a DDP, que já está ali de 12 volts, certo? Vamos lá. Vou colocar agora 1 sobre 3 mais 1 sobre 2. E agora é onde vem os conceitos de frações, tá, gente? Preciso tirar o MMC de 2, 3 e 6, certo? Se eu fizer isso, na cabeça dá para saber, mas eu vou fazer aqui só para caso alguém tenha dúvida. 2, 3 e 6. Tirando o MMC aqui, ó, por 2, que dá 1, repete, dá por 3, deixa eu dar por 3, dá 1, que dá 1. Vai dar o próprio 6. Agora deixa eu dizer uma dica aqui. Galera, se você estiver fazendo MMC de números menores que 10, tá? Sempre o MMC, seja entre dois números primos ou pares, ele sempre vai ser o maior deles, tá? No caso aqui, eu tenho 2, 3 e 6. Eles são múltiplos. Se eles forem múltiplos, tá? O MMC vai ser o maior deles, no caso aqui 6. Então, fazendo isso, ó, 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 6, 1 vezes 1, perdão, 1 vezes 1, 1. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, mais 2. 6 dividido, deixa eu fazer assim para facilitar um pouco. 6 dividido por 2, 3, 3 vezes 2. 3 vezes 1, 3. Somando isso daqui, vai dar uma resistência equivalente bem simples. A resistência aqui vai ficar 6, né? 6. 6 sobre 6. Teria que inverter? Teria. Só que como são iguais, então já vou subentender aqui, ó, que a resistência total vai ser de 1 ohm, certo? Por quê? Os valores deram iguais. Isso daqui, se eu invertesse aqui, jogasse a quantidade pelo denominador, não ia mudar nada, tá? Então, resistência total aqui vai ficar 1 ohm.
E qual seria a intensidade da corrente aqui? Se para mim calcular a intensidade com a fórmula da lei de Ohm, eu tenho 12 para dividir por 6. Então a nossa intensidade vai ficar 12 por 6. A intensidade vai ser igual a 2 amperes de corrente. Então, está resolvido o nosso exemplozinho da associação de resistores. Aí aqui, gente, ó, o segundo exemplo, né? O segundo exemplo é aquele exemplo lá que todo mundo é igual, tá certo? Então, qual é a regra? Se todo mundo é igual, basta que você analise. Então, você vai fazer a resistência equivalente é igual. Todo mundo igual? Qual é o número do resistor? 12. Então, você vai colocar 12 ohms dividido pela quantidade que ele apareceu. 1, 2, 3. Então, 12 dividido por 3. Resistência equivalente desse circuito, tá certo? É de 4 ohms, certo? Belezinha? Para finalizar aqui, o último exemplo com produto pela soma. Eu tenho um resistorzinho aqui de 3 ohms e outro de 2 ohms, certo? O caso mais simples, essa regrazinha que você vai usar normalmente com essas associação em paralelo com dois resistores. Você pode usar numa daquelas maiores, mas só que você vai ter que sempre, vamos supor, se eu coloco mais um aqui, certo? Você ia usar esse com esse nessa fórmula, aí o resultado que desse, você fazia o resultado com o outro, até chegar no início. Lembrando que você sempre vai começar na malha de trás para frente, beleza? Então vamos lá. Se a resistência equivalente usando essa fórmula, ela vai ficar R1, considerar que R1 seja o 3, né? 3 vezes R2, que é 2, dividido pela soma, que é 3 mais 2. Então, igual 2 vezes 3, 6, 3 mais 2, 5. Então, vai ficar 6 dividido para 5. 6 dividido para 5 dá 1,2. Então, 1,2 ohms. Então, a resistência equivalente desse circuito vai ser de 1,2 ohms. Beleza? Gente, espero que tenham compreendido bem, tá? Dúvidas, só contatar, que eu estou aqui à disposição para ajudá-los. Até logo.